Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à aula 13 do Descomplicando a Partitura. Quem perdeu aulas até aqui, tá lá na playlist Aulas e Dicas do canal. Então é só voltar lá, dar aquela assistida, né, para a gente poder continuar aí a todo vapor nessa nossa jornada pelo mês de setembro, né? Na última aula, a gente combinou então de começar a misturar um pouco das figuras, né? Aquelas figuras que a gente já veio trabalhando até aqui, né? Tem uma figura que eu não coloquei aqui nesse exercício de 3 compassos, que é a semibreve, porque ela sozinha já ocupa, né, o compasso inteiro. Então eu acabei deixando ela de lado, né? Até porque eu acredito que ela é a figura mais fácil de ser entendida, né? Então eu deixei ela um pouco aí de escanteio. Mas a gente vai trabalhar com as mínimas, com as semínimas, com as colcheias e com as semicolcheias, que já é bastante coisa isso, né? Com as palavras que a gente denominou para cada uma dessas figuras. Nesse caso aqui, pão, bolo e chocolate. Mas as palavras podem ser outras, né? Vocês podem escolher. Quem quiser, inclusive, colocar palavras diferentes para mínima e para semínima, tá liberado. Por exemplo, aqui, ó, vou dar um exemplo aqui. Em vez de usar pão espichado aqui para mínima, eu vou colocar céu, né? E aqui também. Então, só para dar um exemplo, né? Mas podem ser várias palavras, né? O bolo ali da colcheia pode ser lata, o chocolate da semicolcheia pode ser pirulito, sei lá, né? Borboleta, vocês que sabem. O importante é que a gente tenha claro a duração dessas figuras. E essas palavras, elas ajudam a fixar, né? O ritmo, as sílabas, elas ajudam a gente a fixar. Então, analisando aqui no primeiro compasso, eu tenho uma mínima que dura 2 tempos, por isso que eu coloquei aqui, ó, 1 e 2, né? Dura os 2 tempos. Aí tem as semínimas, uma no tempo 3 e uma no tempo 4. Segundo compasso, um silêncio, uma pausa de 1 tempo, pausa de semínima. Aí depois, semínima, 2 colcheias que estão no tempo 3, outra semínima que está no tempo 4, 4 semicolcheias no primeiro tempo, 2 colcheias no tempo 2, mínima no tempo 3 e no tempo 4. Vamos fazer esse exercício juntos, então. Vou contar uma vez fora, né? 1, 2, 3, 4, no andamento bem devagar. E aí a gente vai tentar fazer. 1, 2, 3, 4. Céu, pão, 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 bolo, pão, chocolate, bolo, céu. Muito bem. Qual que é a ideia? Qual é essa proposta de exercício? Por que eu trouxe um exercício tão curtinho assim de mistura de figuras, né? Com apenas 3 compassos? Porque a proposta que eu tenho para vocês de estudo é que peguem lá num software que eu uso o Musiccore, mas tem o Finale, tem o Sibelius, também editores de partitura, tem aplicativos para Android, iOS hoje em dia. E, claro, tem o jeito analógico, que ainda persiste, né? De escrever, né, na folha de partitura também as notas. Então, até para treinar a escrita, né, da pauta, linhas ali, clave, figuras, e se habituando a esse tipo de escrita, que é uma coisa bem interessante, a ideia é que depois vocês criem seus próprios exercícios com misturas de figuras básicas. Vocês já sabem que aqui, por exemplo, a gente está no compasso 4x4, né? Que aqui eu estou na última linha, então não fica lá o compasso toda a vida aparecendo do lado da clave, ele fica só no início, né? Então aqui eu peguei aquele conteúdo que a gente já tinha visto nas últimas aulas e estou continuando ele, né? De certa forma, na mesma partitura. Mas a ideia é que vocês também produzam exercícios simples, assim, primeiro misturando mínima com semínima, como a ideia desse primeiro compasso. Depois podem colocar algumas pausas também, né? Que fica bem
bem interessante. A gente pode começar a trabalhar um pouco mais essa questão da leitura rítmica, quem sabe nos próximos encontros, né, de como que a gente mistura as figuras e como ficam os ritmos delas e o que, que acontece quando tem as pausas, os silêncios ali, né? Pra gente ir se habituando, né? A leitura musical, a leitura de partitura é um exercício tal como fosse a leitura de um texto ou de um livro, né? A gente precisa praticar bastante, tanto para ler quanto para escrever, a linguagem música, né? O idioma música, e saber interpretar, além de ler e escrever, né? É uma coisa muito importante, né? Também, quando a gente vai ler um livro ou vai ler um texto, é além de conseguir ler, conseguir interpretar. Então, isso também existe na música, a questão da leitura e da interpretação. Mas, por hoje é isso. Na aula 13, vejo vocês amanhã, na aula 14, já com alguns outros exercícios para a gente seguir praticando. E me mandem nos comentários dúvidas, sugestões. Quem for começar a fazer os exercícios, se tiver alguma dúvida, pode mandar aí, que na medida do possível a gente responde. E a gente se encontra na próxima aula, então. Muito obrigado.